Sejam bem-vindos ao Descomplicando a Bíblia. Por aqui nós estudamos a Palavra de Deus e procuramos aprender com Jesus os ensinamentos que vêm do coração do Pai. Como nós podemos viver nos dias de hoje, pensando eu aqui, mulher, você talvez, homem ou mulher do século 21, olhando para as nossas questões, para os nossos desafios, como é que nós podemos viver a partir do Evangelho de Cristo? Por aqui nós estudamos a palavra e procuramos descomplicar as escrituras. Então vamos continuar aqui a leitura que nós estamos lendo Esther. Agora a gente vai ler Esther 4 e eu destaquei aqui para nós 4 comportamentos significativos ao longo da leitura que eu identifiquei e queria compartilhar com vocês. Quero deixar claro aqui que o vídeo ou a minha colaboração em nada substitui a tua vida com Deus, o seu momento com o Senhor, os seus devocionais, as suas orações. O que nós fazemos, gente, um pelos outros, é lavar os pés. Enquanto que o ensino de Cristo, o ensino pessoal, a caminhada com o Senhor, a revelação do Espírito Santo, ela é pessoal e particular. Então, nós lavamos os pés uns dos outros e o ensino, o Evangelho de Cristo, o sangue de Cristo, nos lava por completo. Então, a essencialidade está na nossa caminhada pessoal com Deus. Dito isso, convido você a pegar a sua Bíblia, fazer a sua leitura, fazer as suas anotações. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem algo pessoal para você e através da sua vida, aí onde você está, vivendo com as pessoas que vocês vivem. Vamos lá, vamos fazer a leitura para eu poder compartilhar 4 comportamentos muito importantes para nós aqui. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Então, antes da gente continuar, eu só quero fazer aqui um lembrete, né? Vamos recapitular um pouco o que nós estamos lendo. No vídeo anterior, nós conversamos sobre o decreto do rei. Amã foi honrado pelo rei e todos tinham que se curvar. Era um oficial do Império Persa que foi coroado com honrarias. Então, todo aquele que passasse ou estivesse na presença de Amã teria que se dobrar, se prostrar diante dele. Mordecai, ele não fez isso e isso causou fúria no coração de Amã. Como assim ele não vai se curvar diante de mim? Partindo disso, ele orquestrou uma perseguição não só contra Mordecai, mas contra todo o povo judeu. Ou seja, Amã, gente, conseguiu convencer o rei de que o povo judeu era uma ameaça à sua soberania, ao seu império. E ele conseguiu, assim, um decreto real para que todo o povo judeu fosse exterminado. Então, olha só, a postura de um único homem, o que ela causou e proporcionou ali para todos os demais. Então, o povo está debaixo dessa fatalidade aqui, essa tristeza que a gente lê que Amã saiu clamando em alta voz pela cidade. Eles estavam condenados à morte, foi estabelecido, foi jogado à sorte pelo povo de Deus, gente. E eles estavam condenados à destruição em um único dia. Todos os judeus seriam destruídos. Então Amã estava desesperado. Mordecai estava desesperado. Ele chegou até a porta do rei, no versículo 2, chegou à porta do rei porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Esse é o povo de Deus, viu, gente? Isso aqui é cultural, identitário, isso aqui faz parte do povo de Deus. O povo de Deus aprendeu, por meio das leis que o Senhor entregou, a jejuar, prantear, lamentar. Quando algo está além das suas forças, o que eles fazem? Eles correm para os pés do Senhor, com oração, com jejum, com choro e lamento, pedindo uma intervenção dos céus. Então, acho que isso aqui é bom ficar registrado para nós, para a gente ter em mente que o nosso lugar é esse aqui. Como povo de Deus, nós somos chamados, ensinados pelo próprio Deus, aonde nós lutamos as nossas guerras. Muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita.
mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Ela não sabia do que estava acontecendo, né? Ficou preocupada com o tio. Como assim ele está na frente do palácio real, na casa do rei, vestido de pano de saco? O que está acontecendo? Ela tentou de alguma forma ajudar, socorrer ali o tio dela, mas Esther não fazia ideia, gente, do que estava se passando. Então Esther chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir. E lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Ou seja, Mordecai ele foi bem detalhista, ele explicou em minúcia o que estava se passando. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e, na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo da província do rei sabem que para que qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Uma pausa aqui, gente. A Esther está se justificando para Mordecai, tá apresentando a situação. Olha, como é que eu vou falar com o rei? Olha a situação. É lei. Imagina só a Esther tentando explicar isso para o tio dela. Qualquer pessoa que entre na presença do rei sem ser chamado é condenado à morte. Como eu vou falar com o rei e pedir em favor do povo se ele não me chama há 30 dias? Eu não posso ir. Então Esther está apresentando uma justificativa, né? Vamos dizer assim, um pretexto, uma situação a qual ela se encontra que a impossibilita. Ela está mostrando um impedimento daquilo que ela pode fazer para ajudar o povo. No versículo 12 diz assim: estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondesse a Esther. Aí Mordecai já foi reto para ela. Não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora e de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Então olha só, Mordecai está tentando trazer Esther à realidade. Ele está falando assim, olha só, você não está entendendo a situação. Você acha que você estando aí ao lado do rei, você vai ser poupada desse decreto? O decreto do rei é decreto. Se você não agir, talvez Deus levante outra pessoa em seu lugar, mas você e a sua casa perecerão. Então Mordecai está falando, ó, acorda para a vida, porque isso aqui é mais sério do que você pensa. Então não me venha com desculpas, não me venha com empecilhos para o que você tem que fazer. Quem sabe Deus não te colocou aí justamente para você falar com o rei e interceder por nós. Então não olhe para os impedimentos, não olhe para a situação. Faça algo. No versículo 15 disse assim: então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Essa passagem é muito rica, gente. Mas hoje, em especial, eu quero trazer aqui 4 comportamentos significativos disso que a gente leu. 3 deles de Esther e o 4º de Mordecai. Então vamos esmiuçar
essa passagem aqui de Esther 4. Primeiro de tudo, gente, Esther ficou aflita. Lá no versículo 4, relata que, diante da notícia de que seu tio estava vestido de roupa de saco na frente da casa do rei, diante dessa situação, Esther se afligiu, ou seja, não passou desapercebido dela. Ela, como rainha, vamos lá, vamos tentar entender a situação. Ela tá lá no palácio, tá bem de vida, tem os melhores banquetes, as melhores roupas. Ela tá bem na vida, gente. Porém, o tio dela está evidenciando e mostrando que existe um problema. Esther poderia simplesmente virar e falar assim, problema é dele, vida que segue, cada um por si, eu não posso fazer nada daqui por ele. Não, Esther não fez isso. Ela ficou aflita. Por quê? Porque ela compreendeu, ou melhor, ela não se esqueceu de quem o tio dela era, ou de quem ela era, da onde ela vinha, da sua origem. Esther entendeu ali e se compadeceu da situação. Aquilo tocou Esther. E ela se preocupou com o tio. Segundo ponto, diante dessa aflição, nossa, está acontecendo algo. Ouço o clamor, chegou até os meus ouvidos, o clamor do meu tio. Algo não está bem. O que ela fez? No versículo 5 e no versículo 8, ela quis saber tudo o que estava acontecendo. Então, além de Esther sentir, de se compadecer, de chegar aos seus ouvidos, ela agiu em relação a isso e procurou entender a situação. Então, primeiramente, o que ela fez? Mandou roupa para ele. Tentou ali resolver, não estava entendendo a situação, né? Então, ela tentou, do jeito que dava, com as informações que ela tinha, resolver ali, manda roupa para ele. Mas aí ele foi e explicou em minúcia para o eunuco que foi até Mordecai, ele explicou a situação, a verdadeira situação. Então, Esther agora está a par do que estava acontecendo e estava a par em detalhes. Então, ela não só sabia que o povo seria destruído, ela sabia quem estava planejando isso, por quanto exatamente tentou se comprar esse extermínio, quanto foi tentado barganhar com o rei. Ela estava sabendo que o próprio rei decretou, chegou nas mãos dela uma cópia do documento do que o rei havia feito diante desse pedido de Amã. Então, Esther estava compreendendo a situação de forma geral. Então, esses dois pontos são muito importantes para nós. Carol, mas por quê? Calma que eu vou explicar melhor isso aqui para vocês. Outro comportamento importante foi o comportamento de Mordecai. Diante da desculpa de Esther para a situação. Então, enquanto eu lia a justificativa dela, sabe de quem eu lembrei? Eu lembrei de Moisés, aos pés da sarça ardente, falando com Deus e tentando explicar que ele era homem de boca dura, né? Ou ele tinha problemas de comunicação. Quando Deus chamou ele para falar ser seu representante ao faraó. Aí a desculpa de Moisés era, mas eu sou homem de boca dura, eu não sei falar. Moisés deu as suas justificativas e Esther fez a mesma coisa aqui. Ela analisou a situação humana e diante do fato de que ela, por ser lei dos homens, ela não podia estar diante da presença do rei, simples assim, sem que ele a chamasse, e fazia muito tempo que ele não a chamava. Então, ela apresentou isso como resposta. E o que Mordecai fez? Esse é o comportamento que eu quero destacar para vocês. Lá no versículo 14, eu quero ler novamente. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Por que a casa perecerá de Esther, gente? Omissão. Omissão é pecado na palavra de Deus. Você que pode fazer o bem não o faz, está pecando. Ou seja, Esther, ela estava no impasse ali. Apesar de ser a lei dos homens, que ela não poderia adentrar a presença do rei, e que se ela o fizesse sem o chamado dele,
ela só seria livrada da morte se ele concedesse graça a ela. Diante dessa situação, Mordecai fala assim: olha, você tem que fazer algo. Você tem essa oportunidade, essa possibilidade nas mãos. Faça, porque se você não fizer, você pagará pela sua omissão. Quem sabe não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha. Ou seja, Esther é chamada na chincha, gente. Mordecai mostra para Esther o chamado dela ali. Quem sabe não foi para isso que Deus te colocou aí. Ou seja, Esther, não esquece o propósito da sua vida. Diante do que você vê, diante da situação, apesar da lei dos homens, Deus te colocou aí aonde você está. Quem sabe não foi para este momento? E aí, por último, diante desse pronunciamento de Mordecai, Esther traça uma estratégia, que foi a mesma estratégia que o povo adotou diante da notícia. O que Esther faz? Ela chama o povo para jejum e oração. Então Esther resolveu e se posicionou a pagar o preço de uma possibilidade de morte. Ela estava diante do incerto. Poderia morrer? Poderia. E ela disse isso: se tiver que morrer, morrerei. Mas eu não vou deixar de cumprir o meu propósito e de interceder pelo meu povo. Olha só que lindo exemplo para nós. Esther colocou na balança a minha vida ou o meu chamado. O que pesou mais ali, gente? O chamado. Ela entendeu a voz do Senhor e teve e adotou a estratégia que cabia a ela. Oração e jejum, foi para o espiritual. Pediu para Mordecai convocar todo o povo ali da cidadela de Suzã para jejuar por ela também. Esther era judia, gente. Ela conhecia a cultura, os hábitos do povo. Ela era do meio, veio desse povo e ela se colocou no lugar, ela pelejou no lugar certo. Quero destacar isso aqui para vocês, essa frase tão importante para nós de Esther. Ainda que seja contra a lei, aqui no caso a gente pode falar a lei dos homens, né? Ainda que seja contra a lei, se tiver de morrer, morrerei. Olha isso aqui, gente. Que postura! Quero trazer também aqui um paralelo lá em Hebreus 12, do 3 ao 4, de quem que o autor de Hebreus está falando. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Quem foi que combateu até a morte na sua luta contra o pecado? Cristo. Então, olha que paralelo lindo aqui, olha que profético essa postura de Esther. Esther se posicionou como Cristo se posicionou diante do pecado. Esther, diante da possibilidade de morrer por se apresentar ao rei, ela assumiu essa bronca, ela assumiu essa responsabilidade, entendendo que o chamado dela era maior que a própria vida. Então, por que eu trouxe esses comportamentos aqui de Esther? Porque Esther, a história de Esther profeticamente aponta o ministério de Cristo. Então, assim como Esther ficou aflita diante do clamor, do sofrimento do seu tio, ela se compadeceu, Cristo também levou sobre si as nossas dores. Em Isaías fala que ele foi transpassado em dor. Ele é aquele que conhece a dor dos seres humanos. Esther quis saber de tudo que estava se passando com o povo, em detalhes, o que estava acontecendo.
Cristo é aquele que nos conhece em detalhes. Primeiro, ele se aflige conosco, ele sabe das nossas dores, foi transpassado, experimentado em dores e ele se importa, ele quer saber em minúcias, em detalhes, ele conhece cada um dos seus filhos. Ele é o perfeito sacerdote, gente, o sumo sacerdote que intermedia a nossa relação com Deus. Ele nos conhece, ele sabe do que padecemos, como padecemos. O Senhor Jesus é experimentado no sofrimento humano. E Esther está representando isso aqui. Ela se posicionou, ainda que seja contra a lei, se eu tiver de morrer, morrerei, mas eu não deixarei de cumprir o meu chamado, o meu propósito. Se eu estou aqui, se Deus me colocou aqui, é para este momento. Jesus é o cara, gente, que pagou o preço com a sua vida, colocou a vontade de Deus acima da sua própria vida humana e cumpriu o seu chamado, fez o intermédio entre Deus e os homens e pagou o preço de cruz para que fôssemos reconectados com o Deus Criador. Quero deixar aqui para vocês o segredo de Esther aqui, para que a gente possa orar por isso e sermos assim como Cristo e como Esther apontou para Cristo. Qual é o segredo? Coragem, gente. A ousadia, isso aqui vem do Espírito Santo de Deus. Essa capacitação para estarmos no nosso lugar, independente das consequências do nosso posicionamento. Essa é a minha oração para a minha vida. Essa é a minha oração para a sua. Peça ao Senhor. Não pensem, gente, que os mártires, Estevão é um bom exemplo. Não pensem, Daniel é um ótimo exemplo, Esther. Não pensem que essas pessoas, humanamente falando, conseguiram permanecer nos seus lugares apesar da possibilidade de morte. Elas foram capacitadas por Deus. Carol, de onde você tira isso? Eu tiro da passagem que diz que tudo que vem de Deus é bom. Se nós lermos lá em Tiago, é de Deus que vem tudo que é bom, tudo que é decente, santo e puro. Deus é a fonte. Toda coragem, toda ousadia, tudo isso vem de Deus. Então, esses homens e essas mulheres do Senhor foram capacitados pelo Senhor. Como você sabe disso, Carol? Olha só aqui, eles se entregaram em oração, em jejum. Então, a estratégia do povo de Deus diante das afrontas do inimigo é jejum, oração, consagração. Nós vencemos essa batalha no mundo espiritual. Aí está o segredo da vitória, do sucesso de Esther. Ela sabia onde lutar, quais as estratégias e as ferramentas dessa batalha. E ela se posicionou desta forma. Teve êxito, teve sucesso, porque correu aos pés do Senhor e lá no Senhor, na presença, diante de Deus, ela foi capacitada, encorajada, vida inflou Esther para que ela tivesse coragem de adentrar o pátio real, mesmo sabendo que corria o risco de perder a sua própria vida. É Deus que dá essa força para nós para dizer isso aqui, gente. Se eu tiver de morrer, morrerei. Se por meio da lei dos homens eu for condenada à morte, condenada à prisão, que seja, mas eu vou cumprir o meu chamado, porque a lei de Deus está acima e eu respondo e presto contas ao Senhor. Talvez você esteja passando por uma situação dessa. Talvez você precise se posicionar dentro da tua casa, no seu trabalho, na faculdade, e o seu coração se estremece diante da exposição, do perigo. E isso faz parte dos seres humanos, gente. Na nossa carnalidade nós temos medo. Na nossa carnalidade nós padecemos de incertezas, de ansiedades. Mas eu quero dizer isso para vocês. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. É por meio da permanência em Jesus, sendo inflados de vida, capacitados pelo Senhor, que nós nos tornamos corajosos, como Paulo, por exemplo, como Pedro,
que não se achou digno de ser crucificado como Cristo e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Da onde vem isso, gente? Será que nós, como seres humanos, na nossa carnalidade, somos capazes de tais feitos? Nunca, nunca. Tudo que nós precisamos fazer é correr para os pés do Senhor, clamar, pelejar em oração, consagração, jejum e aguardar nele a capacitação. Não compre batalhas que você não é capaz de vencer na força do braço. Nenhum ser humano é, gente. Mas no Senhor nós somos mais que vencedores. Esther entendeu o chamado dela, se posicionou estrategicamente, dobrou seus joelhos, orou, pediu que orassem por ela também, e ela pagaria o preço necessário, mas não deixaria de fazer aquilo que ela foi colocada ali para fazer. Que exemplo, gente! Que exemplo! Eu peço a Deus um pouquinho dessa coragem e dessa ousadia. Que nós, quando estivermos diante de situações como essas, que nós não venhamos esmorecer. Eu oro ao Senhor Deus, que eu não venha esmorecer diante do gigante, assim como Davi, mas que com ousadia do Senhor e no Senhor, nós possamos nos posicionar como filhos de Deus para cumprir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Espero que esse vídeo tenha encorajado você. Vamos para o lugar de oração, gente. A peleja é grande, os desafios são grandes, mas assim como Esther, nós temos à nossa disposição a capacitação do Senhor. Se Ele nos colocou no lugar onde nós estamos, acredite, você é capaz e é capacitado em Deus a cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida. Deus abençoe e até o próximo vídeo.